Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 12 de agosto, sexta-feira, da 19ª semana do Tempo Comum. Somos convidados a nos aproximar da Palavra de Deus. Palavra esta que é o próprio Cristo Senhor. É uma pessoa, é o Senhor, o Deus da vida, que vem ao nosso encontro. Ele vem para que possamos ter vida e vida em abundância. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje então nós ouvimos este trecho do Evangelho de São Mateus, o seu capítulo 19, onde Jesus está em um diálogo com os fariseus. Os fariseus se aproximam de Jesus e perguntam para o tentar. Então, as perguntas são tendenciosas, elas são provocativas, querem colocar Jesus em situação desconfortável. Mas o Deus da vida procura então dizer a todos aqueles que ali estão que a própria lei responde a esta pergunta: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher,
e os dois serão uma só carne. Nós temos esta afirmação lá no livro do Gênesis. Quando Deus cria Adão e Eva, há então esta afirmação: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esta comunhão, esta união entre o casal, uma união tão profunda que constitui-se uma só carne. Viver este amor de comunhão, de unidade, de entrega, um amor que é capaz de doar e entregar a sua vida. É assim que o casal cristão procura viver, ou é convidado a viver. É convidado a dedicar a sua vida inteira, primeiramente para a santificação, e levar o cônjuge à mesma realidade, se entregar, se doar, sem reservas, sem medidas. Mas os fariseus não se contentam com esta resposta. E eles dizem: então, como é que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio e despedir a mulher? E Jesus vai dizer que o problema se encontra na dureza do coração. Um coração fechado, um coração que não é capaz da abertura para o outro, que não é capaz de perdoar, que não é capaz de ir até as últimas consequências por amor ao outro. No matrimônio, a vida conjugal deve ser a mesma vida de Cristo para com a igreja. Qual é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua amada igreja, a sua dileta esposa? Ele dá a vida por amor. O casal precisa ir trabalhando esta causa, ir trabalhando este caminho, não ter medo e reservas de se entregar, de se doar por amor um ao outro e neste caminho procurar a santificação. Juntos procuram um caminho de santificar a vida para Deus. Não há como um casal viver a santidade de modo isolado. Eles precisam viver este caminho unidos, no amor conjugal, no amor de Cristo por sua amada igreja. Jesus fala, portanto, desta dureza do coração e ele acrescenta: por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Olha aonde Jesus leva a questão. A capacidade de amar, a capacidade de se entregar. Quando não há esta abertura de coração, é que vai transformando as realidades, os laços, em realidades descartáveis. O Senhor nos convida a viver essa realidade. De certa forma, esse texto traz a realidade de que o casamento é indissolúvel, ele é para a vida toda. E Jesus continua dizendo que é necessário viver este caminho de amor e de doação de uns para com os outros. Quando Jesus fala da realidade do adultério, nós ouvimos aqui que os discípulos questionam Jesus, falam de certa forma: Senhor, a situação do homem com a mulher é assim? Se a situação do homem e da mulher é assim, não vale a pena casar-se. E Jesus então utiliza-se dessa resposta e ensina. Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido a fidelidade, o amor, a entrega de um para com o outro. E conclui-se o Evangelho trazendo, sobretudo, o contexto, então, da castidade. Poderíamos assim dizer, São Mateus faz questão de trazer isso, então ele abarca tantas as realidades conjugais, como também a vocação da doação, da entrega, da consagração de vida ao próprio Deus. Com efeito,
Existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. E hoje em dia nós precisamos perceber isto. Nós não temos o direito algum de ficar empurrando alguém para celebrar o matrimônio. Ah, você precisa casar. Amados irmãos e irmãs, este caminho, este mistério, esta vocação é pessoal. A pessoa discerne. Nós jamais temos o direito de obrigar alguém a essa realidade. Segundo, nós ouvíamos, porque os homens assim os fizeram. Aqui, de certa maneira, São Mateus traz a realidade dos servos das casas dos seus criados, que muitas vezes eram eunucos, eram feitos assim, para estar no convívio da casa, mas que não acontecesse nenhum tipo de infidelidade, se faziam então, eram feitos estéreis. Por fim, Jesus coloca então outros, ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Aqui de modo bem específico, aqueles que consagram a sua vida à causa do reino dos céus, que procuram consagrar, dedicar num caminho de castidade, num caminho de entrega, de amor, num caminho de total dedicação ao Senhor. Aqui se encontra os religiosos, as religiosas, os sacerdotes e também alguns leigos e leigas que procuram viver este caminho, que percebem que não têm a vocação para o matrimônio e ainda que não vivam a ordenação ou a consagração religiosa, procuram consagrar, procuram dedicar a sua vida totalmente a nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns abraçam a castidade por causa do reino na vida presente, mesmo não sendo religiosa, mesmo não sendo sacerdote. Como diz o Senhor, quem puder entender, entenda. Peçamos ao Senhor esta graça, a graça de rezar por aqueles que procuram se dedicar ao reino de Deus com a vida total. Aos casais que vivam isto em harmonia, em amor, em entrega e dedicação de um para com o outro e juntos para Cristo. Aqueles que se consagram ao Senhor, que o façam na total liberdade de amor ao Cristo que tanto nos ama em sua amada Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.